Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje vamos à renúncia à herança. A lei não impõe a obrigatoriedade de receber a herança, podendo o titular do direito hereditário abdicar tanto na sucessão legítima quanto na testamentária por meio da renúncia ou repúdio da herança. Assim, a renúncia da herança é o ato jurídico unilateral por meio do qual o herdeiro declara não aceitar a herança, repudiando a transmissão que a lei opera em razão da ordem de vocação hereditária ou testamentária, despojando-se da sua titularidade. Quando o herdeiro declara a sua intenção em repudiar a herança, é como se nunca tivesse sido herdeiro, pois a renúncia retroage à data da abertura da sucessão. Assim, os efeitos são ex tunc, retornando até a abertura da sucessão. Há alguma formalidade na renúncia, professor? Ora, fique atento. A renúncia só vale se for expressa por escritura pública ou termo nos autos. Não pode ser tácita ou presumida. Não se admite a renúncia prévia da herança, pois ela deve atender aos rígidos requisitos legais. É um ato solene, público, na forma escrita, requisitos sem os quais não produz efeitos, devendo obedecer à forma prescrita na lei, sob pena de nulidade. A renúncia, para ser efetuada por procurador, também exige um instrumento público. No entanto, a renúncia não demanda homologação judicial, pois como ato de vontade unilateral, torna-se perfeita pela simples manifestação do titular da herança. Outro ponto importante é que a renúncia só pode ser praticada pelo herdeiro capaz. Não é possível a renúncia pelo representante legal em nome do incapaz. Em relação ao herdeiro casado, o entendimento dominante é o de que este só pode renunciar com a autorização do cônjuge, exceto no regime da separação total de bens, ou se existir autorização expressa no pacto antinupcial, quando o regime for o de participação final nos aquestos. Existem duas modalidades de renúncia à herança. Vamos então examiná-las. A primeira é a renúncia abdicativa, na qual o herdeiro diz simplesmente que não quer a herança, havendo cessão pura e simples a todos os coherdeiros, o que equivale à renúncia. É a renúncia propriamente dita. Com a renúncia, o herdeiro se auto-exclui da sucessão e a sua parte acresce à dos outros herdeiros da mesma classe. Se for o único da sua classe, serão chamados os herdeiros da classe seguinte, pois não pode ser representado por seus descendentes, que somente herdarão por direito próprio. A segunda é a renúncia translativa, que se dá quando o herdeiro cede os seus direitos a favor de uma determinada pessoa. Há um negócio jurídico de transmissão. A renúncia translativa não é propriamente uma renúncia, sendo na realidade uma aceitação tácita seguida de uma cessão de direitos hereditários. Assim como na aceitação, também não pode renunciar à herança em partes, de forma fracionada, sob condição ou a termo. Essa regra geral apresenta duas exceções. A primeira exceção à regra geral, conforme o Código Civil, permite que o herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Além disso, como outra exceção, o herdeiro, chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. A renúncia é totalmente irrevogável, sendo viáveis as alegações de erro, dolo e dos demais vícios do ato ou negócio jurídico, mas não para a retratação do ato, e sim para a sua invalidade. Qual é o principal efeito da renúncia, professor? Como principal efeito da renúncia à herança, temos que na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da classe subsequente. Fique atento, ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se, porém, o renunciante for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e não por direito de representação. Por fim, quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança,
poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A renúncia à herança pode ser uma maneira velada de cometer fraude contra os credores do herdeiro, razão pela qual se permite ao credor aceitá-la em nome do renunciante para garantir o pagamento das dívidas, devolvendo-se o remanescente aos herdeiros. E é com esse destaque que vamos terminando aqui a nossa aula. Não deixe de conferir o material didático disponibilizado em sua área do aluno. Nele, você encontra uma abordagem mais detalhada dos temas aqui estudados. Tenha sempre em mente que toda conquista começa com a decisão de tentar. Foco na recompensa. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.